Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 12. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Irmãos, pode sentar-se, fiquem à vontade, só não pode dormir. Queridos, a carta aos Romanos é uma carta bem doutrinária, bem, pode-se dizer, teológica, né? Paulo trata aqui nessa carta dos assuntos mais variados possíveis, como a universalidade do pecado, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Ele fala sobre a justificação pela fé em Jesus somente. Fala sobre a salvação pela graça, predestinação, eleição, substituição e tantos outros assuntos totalmente doutrinários, assuntos necessários. Alguém já disse que a doutrina é como os ossos de um esqueleto, né? De um corpo humano, melhor dizendo. A carne é a prática e os ossos é a doutrina. E apesar de ser uma carta profundamente teológica, ela também é profundamente prática. Isso é interessante. Ela não trata só de teologia, mas de prática. Por exemplo, até o capítulo 11, Paulo expôs a doutrina. Mas a partir aí do capítulo 12, ele enfatiza a prática do dia a dia. Como é o viver diário. Como devemos lidar com o dia a dia. Né? Essa era a maneira comum nos escritos de Paulo. Ele sempre fazia uma profunda exposição doutrinária e logo em seguida ele ia para uma profunda exposição prática. Todas as cartas, de Romanos até a última, você vai ver isso. Ele começa falando de doutrina, daqui a pouco ele pega a parte prática e vai enfiando a faca, né? E vai doendo. E é bom isso, é bom. Ele sempre fazia uma ponte entre a doutrina e a ética, entre a teologia e a vida, entre o ensino e o dever. Até porque, queridos, na vida cristã, a doutrina e o dever devem andar juntos, como duas pernas. Nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. Convicção ajuda a determinar comportamento. Nós somos aquilo no qual cremos. Se a tua teologia ou seu entendimento da Bíblia for deturpado, a sua vida, consequentemente, será deturpada, será complicada, será atrofiada. Portanto, não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Não basta. É necessário, é importante, mas devemos transformar nossa vida, nossa aprendizagem em prática e mostrar por meio de nossa vida diária que cremos realmente na palavra de Deus. E nos versículos que lemos, no início, Paulo trata especificamente do comportamento cristão. Especificamente, Ou seja, como vive o cristão no seu dia a dia. Como ele vive. Como ele se comporta na igreja. Como ele se comporta na escola. Como ele se comporta no trabalho. Como ele se comporta em qualquer outro lugar. Essa é a ênfase de Paulo nos versículos que lemos. Desenhando como é o estilo de vida de um cristão. Um detalhe a mais: não somos salvos por termos um comportamento cristão correto, mas o cristão que realmente nasceu de novo, que realmente foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele se comporta corretamente e age como um cristão, porque é da sua natureza, ele nasceu de novo, ele foi transformado pelo Espírito Santo. Então temos que ter em mente que a prática da vida cristã é uma obra extraordinária, poderosa do Espírito Santo no nosso interior, na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora.
à medida que, dia após dia, nos aproximamos dele, seja por meio da leitura da palavra de Deus, diariamente, ininterruptamente, incansavelmente, seja por meio da oração, seja por meio do jejum, do contribuir, do evangelizar, etc. Tudo isso são formas, maneiras de nos aproximarmos de Deus, e com essa aproximação nós somos transformados, somos moldados pelo Espírito Santo. Portanto, amados, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em santidade nesse mundo de podridão, nesse mundo de pecado. Até porque nossa vida, ela fala bem mais alto do que nossas palavras. O ímpio não lê Bíblia, o ímpio lê a minha e a tua vida. Nós somos a Bíblia que eles estão lendo. Qual tipo de livro ou qual tipo de Bíblia será que eles estão lendo? Eis a questão. Depois da morte do pastor Robert McCain, foi encontrada em sua mesa uma carta que continha as seguintes palavras. Eu citei de manhã. Uma carta que foi enviada por alguém e ele nem conseguiu ler. A carta dizia: não foi nada do que o Senhor disse no púlpito que me fez me converter a Cristo, mas sim a beleza da santidade que vi em sua face e no seu estilo de vida. Então, queridos, os assuntos que estaremos analisando nessa noite só podem ser praticados por pessoas regeneradas, transformadas e nascidas de novo. Sendo assim, um texto que lemos no início contém aí 8 imperativos. O que é o imperativo? É uma ordem, é um mandamento. 8 imperativos que acrescenta um após o outro um novo ingrediente à receita do amor, que é elaborada aqui pelo apóstolo Paulo. Vamos ver então os ingredientes dessa receita que Paulo aqui descreve. Primeiro, ingrediente: sinceridade. O versículo 9 diz que o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Outras versões dizem: o amor seja não fingido, ou seja, o amor seja sem hipocrisia. É interessante notar aqui, até aqui em Romanos, sempre apareceu a palavra amor, ágape, com referência ao Pai, ao amor de Deus pelo ser humano. Essa é a ênfase, até o capítulo 12. Início de 12 já muda a tonalidade, a tônica. Por exemplo, Romanos 5:8 fala do amor de Deus demonstrado na cruz, quando está escrito que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:5 fala do amor de Deus derramado em nossos corações, aqueles que realmente se converteram a Cristo. E a esperança não traz confusão, diz Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Romanos 8:39-40 fala do amor insistente de Deus por você e por mim. É um amor insistente, um amor perseverante, um amor doador. Quando diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, agora no versículo 9, Paulo fala do nosso amor, que deve ser verdadeiro e não fingido, do amor do ser humano. Um amor prático e não um amor teórico. É um amor verdadeiro e não fingido. É possível fingir que ama, mas Paulo diz: o amor seja não fingido. Obrigado, irmão. Queridos, o amor verdadeiro e a hipocrisia, amor verdadeiro e hipocrisia são como água e óleo, não se misturam. Amor verdadeiro e hipocrisia. O amor é o ápice das virtudes, e a hipocrisia, a falsidade, é a raiz do pecado. Como já dizia um certo comentarista, se o amor é o cúmulo da virtude e a hipocrisia a síntese do vício, quanta
contradição seria colocar os dois juntos. E Paulo coloca no sentido de negação. O amor seja não fingido, não hipócrita, ou amor seja sincero, diz o apóstolo Paulo. Pois quem ama se parece com Deus. Amém? Amém. Quem ama se parece com Deus. Agora, quem finge que ama se parece com o diabo e seus demônios. Judas beijou Jesus, lembram? Mas sua intenção não era uma boa intenção. A intenção era de trair, de levá-lo à morte. O que é então amor fingido? É dizer que ama pela frente, na cara, mas fala mal pelas costas. É amor fingido. É dizer que ama, mas não ajuda. Ama, mas não socorre. Ama, mas não se envolve. Esse é o amor fingido, de boca. É puro blá, 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 blá. O apóstolo João é bem enfático quando diz lá em 1 João 3, 16 a 18 o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas ou fechar o coração, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Que texto, né? Confrontador. Ou seja, o amor de Cristo não foi apenas de palavras. Jesus não amou a mim e a você de boca, mas ele amou com ação, com atitude. Ele amou e deu não apenas algo, mas a sua própria vida. O amor de Cristo, queridos, é o supremo exemplo a ser seguido. É um amor tremendo, indescritível, como diz João 3,16. Quem lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, assim como ele deu a sua vida por nós, diz João, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Detalhe, Cristo deu a sua vida por nós sacrificialmente. Ele se entregou na cruz. Ele derramou todo o seu sangue por amor. Nesse sentido, é impossível, que possamos imitar Jesus. Nesse sentido, não podemos morrer para salvar o nosso próximo. Nosso sangue não salva nem a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Porém, podemos dar a nossa vida pelos irmãos em termos de serviço. Podemos dar a nossa vida aos irmãos em termos de cuidado. Como? Orando, intercedendo, visitando, contribuindo. É uma forma de amar ao irmão. E por falar em contribuição, ontem, como eu disse de manhã, mandamos uma oferta para o irmão Silvestre, lá da África. É um guerreiro. É um guerreiro. A Manu conhece ele bem de perto. Ele era líder de uma facção criminosa. E ele se converteu e agora prega nos guetos que antes ele liderava. E não tem ajuda de empresário, não tem ajuda de igreja. Ele vive literalmente pela fé. Pela fé. E por meio da sua fidelidade a Deus, por meio da sua contribuição, podemos estar aí ajudando a Manu, podemos estar ajudando ao Silvestre, a casa de recuperação, o qual ontem estivemos lá levando cesta básica. Não deu para fazer o culto por conta do cansaço, mas a tua ajuda tem chegado. Isso é amor prático. Amém, queridos? Continue honrando a Deus. Mais uma vez, diz o apóstolo Paulo, o amor seja sincero, ou seja, sem fingimento. Amados, eu decidi, com a ajuda do Espírito Santo, a não ser um hipócrita, a não ser um fingido, duas caras. Eu decidi, eu não quero brincar de ser crente, eu não quero nadar e morrer na praia. É muito triste isso, nadar e morrer na praia. Eu não quero me iludir com uma vida cristã superficial, sem graça, sem vida, e no fim ir para o inferno. Como já dizia um professor do seminário uma vez, falou: meu irmão, você quer viver no pecado? Não fica na igreja, não, vai logo direto para o mundo. Então você vai curtir e vai para o inferno, do que ficar se reprimindo, mas com a vida totalmente lameada. Ele era
curto e grosso. Eu falo, caramba, ele está mandando as pessoas sair da igreja. A realidade era essa. Qual é o sentido da frase dele, da palavra? As pessoas às vezes se iludem. Se iludem. Está indo, mas o coração está cada vez mais duro. E às vezes vai por medo do inferno, por medo de Deus, mas no final das contas isso não serve de nada. Sendo assim, queridos, só o Espírito Santo pode nos capacitar a amar sem fingimento, mas de fato e de verdade. Porém, essa capacitação do Espírito Santo passa também pelo nosso querer, pelo nosso agir, pelo nosso dispor, pelo nosso clamor, pelo nosso choro, pela nossa humilhação. O Espírito Santo muitas e muitas vezes quer tratar conosco em muitas áreas, mas nós não queremos esse tratamento. Muitas vezes não queremos esse tratamento. É como uma frase que eu ouvi ontem: a igreja é como um hospital. Os membros são os pacientes. Só que existem pacientes que não estão respondendo ao tratamento. Estão como quando a gente vai no hospital e tem um barulhinho que eu detesto de ouvir. É aquele fica lá direto aquele barulhinho. Isso me lembra do Tião, me lembra da minha sogra. Mas tem pessoas que já não está nem aquele aparelhozinho mexendo, já está quase que linha reta, já quase morrendo espiritualmente. Reaja, faça como aquele homem, lembra que eu citei aqui uma vez, que ele caiu no gelo, ele já estava quase morrendo, e ele reagiu, ele se levantou, começou a correr, e começou a se aquecer no meio do gelo, porque se ele se entregasse de vez, ele morreria fisicamente. E se você se entregar de corpo e alma à frieza, você vai morrer. Então reaja, corra. Não está com vontade de orar, ore sem vontade, como diz a Camila Barros. Segundo ingrediente dessa receita do amor é o discernimento. Versículo 9, parte B, diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Depois de falar do amor, agora Paulo fala do ódio. Odiai o mal, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. O mal aqui é o pecado, o bem é a santidade. O cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade, tanto amar o bem, amar a santidade, como odiar o pecado, seja ele qual for a forma. Ele ama a santidade e odeia o pecado com a mesma pegada, portanto devemos ver a infinita beleza da santidade, ao mesmo tempo que enxergamos a infinita maldição do pecado, seja ele qual for. O cristão não deve odiar as pessoas, mas odiar os pecados. Não o pecado do outro em si, mas o pecado em si mesmo. Odiar, rejeitar. Ele deve odiar a mentira. Tem crente mentiroso. Se acostumou com a mentira. Deus perdoa, mentirinha. Meu irmão, fale a verdade. Sempre. Deve odiar o fuxico, a hipocrisia, o suborno, a pornografia, a inveja, a inimizade com vizinhos. Tem gente que zombeira. E às vezes a pessoa não vai para a igreja por conta do vizinho que é crente. O crente deve odiar também a fofoca, o adultério, a preguiça, a cobiça, enfim. O cristão precisa detestar o mal e apegar-se ao bem, amar o bem. Ele precisa se apegar à verdade, se apegar à sinceridade, ao amor verdadeiro e às obras como uma cola. É interessante aqui, essa frase, apegai-vos ao bem, traz aí o sentido de agarrar ou grudar em uma coisa, como quando se cola alguma coisa. Apegar-se, detestar algo e apegar-se ao outro. Quem vai fazer isso? É Deus? Não, somos nós. Com a ajuda do Espírito Santo, sim, mas parte das nossas decisões também. Porque tem gente que só fica esperando tudo de Deus. Deus vai me mudar, Deus vai me transformar, mas ele não dá um passo em direção a Deus. Ele não se esforça, não mexe um dedo. Portanto, queridos, o crente ama o que Deus ama e odeia o que Deus detesta. Amém? O crente ama o que Deus ama e detesta o que Deus detesta. Como saber o que Deus detesta? Leia a tua Bíblia. Terceiro ingrediente dessa receita do amor é humildade.
Humildade, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tem até uma versão que diz, interessante assim, amem-se como irmãos, como se fossem irmãos de sangue, e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Difícil, né? Coloque o outro na frente. Considere o outro superior a si mesmo. Paulo volta aqui ao tema do amor acrescido de humildade. Aqui ele está tratando do amor fraternal, amor de irmão sanguíneo, como que amor de um irmão pelo outro. É claro, dentro de um contexto bíblico, divino, porque infelizmente hoje em dia há irmãos que se odeiam. Infelizmente hoje em dia existem pais que não estão nem aí para os filhos. E eu vou até preparar uma mensagem sobre esse assunto, sinais dos últimos dias, queridos. Que o ser humano seria sem afeição natural. Seria sem amor pela família. Que Deus nos livre disso. Que tenhamos amor pelos filhos, amor pelo esposo, amor pelo pai. Amor. Amor. Amados, devemos nos amar uns aos outros, porque somos membros de uma mesma família. Não somos estranhos, mas irmãos e irmãs, filhos de um mesmo pai. E esse pai é Deus. Amém? Falando aí da unidade da igreja, Paulo escreveu o seguinte em Efésios 4-6. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Paulo continua no texto de Romanos 12:10 dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou desenhando, ponham os outros sempre em primeiro lugar. Ponham os outros sempre em primeiro lugar. É claro, dentro do sentido bom, porque de manhã falamos sobre Caim, que ele era o primeiro em tudo, né? Lembra? Só que era um primeiro lugar ruim. Foi o primeiro ser humano, parte até boa. O primeiro que trouxe uma oferta, boa. Mas também o primeiro que foi rejeitado, o primeiro que ficou de ovo virado, o primeiro assassino e assim por diante. Irmãos, mais da metade dos problemas que surgem em nossas igrejas tem a ver com disputas. Graças a Deus não há isso aqui. Se há, eu não sei. Mas em muitos lugares há muita disputa, muito ciúme, muita picuinha, muita inveja. Não foi me dada a oportunidade, né? O pastor não me chamou para cantar, eu não consegui fazer a apresentação, não me chamaram para dançar a coreografia. Por isso que a gente não tem nada disso aqui. Tem evangelismo, amém? Poucos querem ir. Tem limpeza da igreja, poucos querem fazer isso. Não dá ibope, não vai para a internet. Agora cantar, louvar, pregar, até pregar aqui a maioria corre. Você é tão bom aqui. Eu queria que outros se envolvessem nisso. Mas tem lugar que pessoas brigam para pregar. É uma verdadeira disputa quem prega melhor, quem prega mais, quem é mais douto teologicamente. Então isso acontece em muitas igrejas. É alguém que não foi reconhecido porque prestou um serviço na igreja. Porque fez uma oferta grande, ninguém mencionou, aí fica bicudo. É o fulano que não foi consagrado ao ministério em detrimento do Beltrano que foi ordenado. Acontece, queridos. Acontece. É o irmão que ficou triste porque o pastor não citou o seu nome na hora do culto. Enfim, o que não faltam são motivos para alguém ficar bicudo, enciumado e triste. Isso aconteceu nos primórdios da humanidade. Isso aconteceu, é antigo. Já veio na primeira família. Como preguei de manhã, né? Isso aconteceu nos primórdios. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim ficou irado, enciumado e, por fim, matou o irmão. Porque Deus aceitou a oferta do irmão e rejeitou a dele. Amados, a marca de um verdadeiro cristão sempre foi a humildade. O cristão verdadeiro não faz questão alguma de reconhecimento. Não faz questão alguma de aplauso, de honra, de holofotes, de tapinha nas costas. Não, queridos. Ele quer ficar nos bastidores. Que Cristo cresça e que ele desapareça. Essa é a regra do cristão. Seu lema é, como
é no site nosso do Pastor Arala, a Deus toda a glória, no canal do YouTube, é a Deus a glória, e não a um homem, e não ao irmão A, B ou C. Ele prefere colocar Deus e os outros em primeiro lugar. Ele não faz questão de aparecer, muito pelo contrário, ele quer que Cristo apareça. Certo pastor famoso estava numa plataforma, estava pronto para iniciar a mensagem, a pregação. Quando ele se levantou para ir em direção ao púlpito, o povo começou a aplaudir. Ele então retrocedeu, voltou atrás, puxou o companheiro que estava ao seu lado, colocou na sua frente, e aí começou a aplaudir também. Ele nunca sonhou que o aplauso fosse para ele, mas pensou que era para o outro. Era para ele, mas se ele rejeitou, botou o outro na frente, não, acho que é para você. Eu não sou digno disso aí não. Palma, louvores, honrarias, não. Não, estou fora disso. Muitas vezes reivindicamos nossos direitos, mas a bem da verdade é que não temos direitos, e sim deveres, obrigações, responsabilidade para com Deus, para com a obra de Deus. Filipenses 2,3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, pelo contrário, hajam com humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é uma vacina poderosa contra o orgulho. E o orgulho precede a queda, ou seja, antes de alguém cair, o orgulho entrou e o derrubou. Quarto ingrediente dessa deliciosa receita do amor: trabalho. É trabalho. Romanos 12, versículo 11, parte A. Não sejais vagarosos no cuidado. O que significa isso? Né? Lendo assim, nessa versão, sabe o que Paulo está dizendo aqui, queridos? Tem uma versão prática que diz: trabalhem e não sejam preguiçosos. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Irmãos, a preguiça é coisa do cão, do diabo. Não quero isso para a tua vida, não. Uma foi arrebatada ali já. O cristão, ele é ou devia ser um trabalhador incansável. Se ele está estudando, seu trabalho é estudar. As crianças podem falar assim: mas eu não trabalho. Seu trabalho é estudar. Como eu disse para um amigo esses dias, é melhor você se esforçar, se dedicar muito no início da vida, se formar, ter uma profissão, do que ficar um velho sem formação nenhuma e ter que correr atrás. É melhor correr na frente. Se ele é casado, sua função é trabalhar. Se está desempregado, ele faz bico. Faz bico. O que é fazer bico? Você acha que é vergonha fazer bico? Ser camelô? Vender coisas na rua? Tem gente que tem vergonha. Como já dizia meu pai, vergonha é roubar e não poder carregar. Houve momentos de dificuldade na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi camelô, sabiam? Queridos. Que isso, pastor? Isso é heresia? Não. Ele foi camelô. Momentos de dificuldades em que ele não recebia ajuda financeira das igrejas, ele arregaçava a mão, as mangas, e ia fabricar tendas para sobreviver e ajudar na obra. Lá em Atos 18:3 diz assim: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Fabricava tendas. Claro que na época não existia o termo camelô, né? Mas era esse o estilo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 7 a 10 diz assim: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aí me lembrei de um pastor, né, que toda vez que alguém
ia querer namorar a filha dele, ele perguntava assim, me mostra a carteira de trabalho. Aí a pessoa não tinha, não trabalhava, aí falou assim, você não vai casar com minha filha não, filho. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Se você não vai comer, minha filha também não vai comer, então ela não vai casar com você. É mole? Raciocínio lógico. Esses dias eu vi um vídeo de um pedreiro. Um pedreiro que não tinha nem um braço e nem uma perna. Sem um braço, sem uma perna, construindo uma casa. E a obra estava perfeita. Tem gente que tem 2 braços, 2 pernas e é um preguiçoso de mão cheia. Voltando então ao texto da Nova Versão Transformadora, diz assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Amados, se esse cristão aqui, nessa referência, se ele é um pastor, se ele é um pregador, seu trabalho é orar, seu trabalho é se dedicar ao ministério da palavra. E quando sobra tempo, ele faz visitas, dá aconselhamentos, cuida da parte burocrática da igreja. Agora, por que eu enfatizei a oração e o ministério da palavra como trabalho? Queridos, porque orar e pregar dá trabalho, e leva tempo, e dá muito trabalho. Os apóstolos entenderam esse ponto quando disseram lá em Atos 6:4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós que pregamos, não podemos ser preguiçosos nesse quesito. Nós que pregamos precisamos honrar as pessoas que vêm nos ouvir. Aí vai para o Diguinho, para a Joy, para a Dani, Deison ainda não, Biana, aí Deison está na fila, está na lista, está preparando a mensagem. Temos que honrar, queridos, as pessoas que vêm nos ouvir. Conta-se de certo pastor que todo domingo, depois do almoço, ele se fechava no quarto, não falava com ninguém, mas só orava e se preparava para pregar à noite. Essa era a função dele. Essa já era uma prática de mais de 20 anos. Agora, sabe por que ele tomou essa decisão? Um dia ele estava se preparando para pregar à noite e Deus deu a ele uma visão. Ele via pessoas vindo de longe para ouvi-lo. Pessoas que viajavam de 3 a 5 horas, pegando ônibus, metrô ou barco para ouvi-lo. E Deus então falou ao seu coração dizendo: pessoas estão vindo de longe, pagando um alto preço para te ouvir pregar. Então você tem que levar muito a sério esse seu ministério de pregação da palavra. Amados, quem não se prepara para pregar a palavra não tem noção da responsabilidade que é ser mensageiro da palavra de Deus. Infelizmente, existem pastores e pregadores preguiçosos que não suam a camisa no preparo da mensagem e dão ao povo, sabe o quê? Uma sopa rala feita dos mesmos ossos durante meses. Pregam o que vem na cabeça e nem sempre, queridos, o que vem na cabeça de imediato é bom. É bom, geralmente é porcaria. E eu não quero ser essa espécie de pregador. Meu desafio é grande. O meu desafio também é grande aqui nessa igreja. Meu trabalho é pesado, alguns sabem, de segunda a sexta. Eu ainda preciso acompanhar a minha leitura diária e preparar mensagens e orar e jejuar. Eu dificilmente falo sobre isso, mas que seja de motivação, de estímulo para cada um. Eu durmo cedo e acordo geralmente porque quando eu chego em casa, eu chego tão cansado que eu não consigo pensar em nada. É conversar um pouco com o Biana, comer alguma coisa e dormir. Tem dia que eu durmo 7 da noite, 8. Mas eu acordo bem cedo, 4, 4 e meia, 5 horas, para poder ter tempo para ler a minha Bíblia, para orar e para escrever algumas coisas, algumas anotações para pregar ou dar aula na escola dominical. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Amém, Jesus. É possível. E eu falo isso para a glória de Deus e não para a minha exaltação.
Quinto ingrediente nessa receita do amor, entusiasmo, versículo 11, parte B. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos. É mais um imperativo aqui. Irmãos, a apatia não combina com a vida cristã. Que Deus nos livre disso. O crente precisa ser um indivíduo em chamas para Deus. Precisa arder de zelo pelas coisas de Deus. Precisa ser alguém que serve a Deus com fervor. Sabe por quê, queridos? Porque aqueles que são mornos provocam náuseas. É tipo assim, embrulham o estômago de Jesus. Estão ao ponto de serem vomitados por ele. É uma expressão forte, mas é uma expressão bíblica. Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia. Eles estavam prontos a serem vomitados pelo Senhor. Por quê? Por conta da apatia. Então, que sejamos fervorosos no espírito e não apáticos, mornos e indiferentes com as coisas de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus venha acender o fogo do seu espírito em nossos corações, para que o sirvamos com entusiasmo e alegria em nome de Jesus. Já estou terminando. Sexto ingrediente, alegria em saber que Jesus está voltando. Alegria. Olha o versículo 12, parte A. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A esperança aqui, que ele se refere ao futuro e fala da segunda vinda do Senhor. Jesus está voltando. Volte para ele antes que seja tarde. O crente se alegra em saber que o arrebatamento da igreja está próximo. Esse será um dia glorioso, será o dia de uma alegria inexplicável para os salvos. Será um dia de tristeza para os ímpios, para os irreverentes, para aqueles que não têm temor a Deus, brincam com as coisas de Deus. Será o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos imortais. Diz a Bíblia, corpos incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais. E será também esse dia glorioso em que os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Portanto, queridos, a esperança da salvação futura estimula a alegria do cristão no presente. Não é porque escutamos que Jesus vai voltar desde a nossa infância que tenhamos que ser escarnecedores, como muitos são. Por isso Paulo diz, alegrai-vos na esperança, ou seja, alegrai-vos na bendita esperança. Amém. Sétimo ingrediente, paciência na tribulação. Quanto imperativo, quanto ingrediente, paciência na tribulação, porque até o dia da volta de Jesus, ou até o dia da nossa morte, vamos encarar desafios, problemas, os mais variados. Problemas com filho, problemas com vizinho, problema com sogra, problema com cunhado, problema com um amigo de trabalho, problema conosco mesmos. Né? E quem não tem problema, procura problema. Tem gente que é tão criativo, né? E não tem problema, aí procura sarna para se coçar. E o apóstolo diz, sejam pacientes na tribulação. Jesus disse lá em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Atos 14:22, nos exorta a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, devemos ser pacientes em meio às lutas e provações até Jesus voltar, confiando que Ele está no controle de tudo. Concluindo, então, o último ingrediente dessa deliciosa receita do amor é a oração. Versículo 12, parte C. No finalzinho, perseverai na oração. Muitas vezes somos tentados a desistir de orar, de clamar, de buscar a face de Deus em meio às lutas e tribulações da vida. Às vezes oramos e, como diz o ditado, a coisa fica cada vez mais feia, pior. Mas Jesus não prometeu que ia melhorar porque oramos. Às vezes a mudança acontece no nosso interior.
e as circunstâncias continuam as mesmas. Às vezes os problemas chegam a granel, todos de uma vez, e tendemos a desistir. Mas a igreja primitiva, mesmo diante das perseguições, eles perseveravam em oração. Por exemplo, em Atos 1,14, a igreja estava acuada, presa, fechada em 4 paredes. Mesmo assim, eles oraram, e oraram perseverantemente. Todos estes, diz a palavra, perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Atos 2,42, mais uma vez, vemos uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Colossenses 4,2 diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Perseverança, insistência. A oração, queridos, é o oxigênio da alma. A oração é o canal aberto de comunicação com Deus. A oração é a fonte da vida. A oração é a expressão mais importante da nossa vida. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a face de Deus, precisamos clamar. Portanto, precisamos orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Precisamos orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, como nos recomendou o Senhor Jesus em Lucas 18:1. Por fim, precisamos orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, como diz Efésios 6,18.